Vamos seguir com a revisão sobre análise sintática. Vamos ver agora o predicado verbal. O ônibus chegou. O verbo indica ação, estado ou fenômeno da natureza. O verbo indica ação. Se temos uma ação, nós teremos predicado verbal. Quando identifico o predicado verbal, esse verbo pode ou não precisar de complemento. Você precisa se perguntar: o verbo precisa de complemento? Observem a pergunta. Eu não estou perguntando se o verbo tem complemento. Eu estou perguntando se ele precisa de complemento. Por isso, você terá que analisar as frases até o verbo, como se o verbo fosse o final da frase. Yasmin chegou, temos sentido completo. Conceição dormiu, temos sentido completo. Vitor viajou, temos sentido completo. A professora precisa, não temos um sentido completo. A primeira diferença está nessa análise. O verbo da oração, ele precisa de um complemento? Quando o verbo precisa de complemento, você terá um verbo transitivo. Quando o verbo não precisa de complemento, teremos um verbo intransitivo. O verbo intransitivo, que não precisa de complemento, tem a análise bem simples. Sujeito simples, Yasmin. Núcleo do sujeito, Yasmin. Predicado verbal, chegou tarde. Verbo intransitivo, chegou. E finalizou a análise. Veremos agora os verbos transitivos. Esses verbos transitivos, eles precisam de um complemento. Esse complemento é chamado de objeto. O complemento verbal é um objeto. A criança ama você. Se eu dissesse, a criança ama, a frase não tem um sentido completo. O verbo necessita de outra palavra para completar o seu sentido. Então, nesse caso, nós temos um verbo transitivo. Agora, vamos analisar. Depois desse verbo, temos preposição ou não temos preposição? A criança ama você. Depois do verbo, não temos preposição. A criança ama quem? Você. Você é o complemento verbal. Como chamamos o complemento verbal? Objeto. Nesse caso aqui, objeto direto, porque não temos preposição. Se nós temos um objeto direto, o verbo vai se classificar como verbo transitivo direto. Observe outro exemplo. A criança precisa de carinho. Quem é o verbo? Precisa. Temos uma preposição depois desse verbo. Se o verbo precisa de complemento, ele é um verbo transitivo. Verbo que pede complemento é verbo transitivo. Mas nesse caso, nós temos preposição depois do verbo. A criança precisa de quê? De carinho. De carinho é o complemento, é o objeto. Nesse caso, é um objeto indireto, porque temos uma preposição. Se temos objeto indireto, teremos verbo transitivo indireto. Objeto direto sem preposição. Quando o objeto é direto, o verbo é transitivo direto. Quando o objeto é indireto,
Com preposição, teremos verbo transitivo indireto. Observe mais esse exemplo. O advogado solicitou um documento ao juiz. O advogado solicitou. Solicitou é um verbo que pede complemento. Então, nós temos um verbo transitivo. O advogado solicitou o quê? Um documento. Um documento não tem preposição. Então, temos um objeto direto. Se temos um objeto direto, teremos um verbo transitivo direto. Só que temos aí um outro complemento, que eu posso fazer a seguinte pergunta. Solicitou o documento a quem? Ao juiz. Ao juiz é um termo preposicionado, acompanhado de preposição. Então, nós temos um novo complemento, que é um objeto indireto. Então, eu posso dizer que esse verbo é transitivo direto e indireto, ou apenas dizer que é um verbo bitransitivo. O modelo dessas análises sintáticas vocês têm na apostila. Bons estudos, boa prova e até mais.